Meus irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus 12, 46 a 50. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, Jesus disse: Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje fala da família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Quem são os parentes verdadeiros de Jesus? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Pois bem, Jesus estava pregando uma região, de repente a mãe dele vem para falar com ele. E aí o discípulo vai anunciar: Sua mãe e meus irmãos, seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Jesus aproveitou essa oportunidade para pregar o Evangelho. Quem são, na verdade, os filhos de Deus? Quem faz parte da família de Deus? São todos aqueles que fazem a vontade dele. Não adianta, se ele não faz a vontade de Deus, não faz parte da família. É um membro fora da família de Deus. Então, na medida que a gente vive o Evangelho do nosso Senhor Jesus, a gente já faz parte da família dele, se torna irmão dele, filho, porque a gente fez a vontade do Pai. Então, faz parte da família de Deus. Apesar de ter tanta gente por aí falando besteira, que aproveita desse versículo bíblico para falar bobagem, principalmente os protestantes, né? Fica dizendo aí que Deus não estava fazendo caso da mãe dele, porque acha que não é mãe de Jesus, por causa desse texto bíblico. Jesus quis dizer que todo aquele que faz a vontade de Deus se torna filho de Deus e faz parte da família de Deus, se torna herdeiro do reino de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus, mesmo sendo parente de Jesus, sendo a mãe ou o pai, qualquer um, não fez a vontade de Deus, não vai herdar o reino de Deus, então não vai fazer parte da família de Deus. E aí os protestantes, aqueles que são separados da igreja, vêm e aproveitam desse versículo para dizer que Jesus tinha mais irmão, porque o discípulo disse: os seus irmãos e sua mãe estão aí fora. No contexto da época, os irmãos de Jesus, na verdade, eram todos os cristãos que faziam a vontade de Deus. Ele mesmo disse: Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então,
Aí aproveitam disso para dizer que Jesus tinha mais irmãos, Nossa Senhora deu à luz a mais filhos. Não, mentira. Nossa Senhora, até nas aparições dela, a Pedro Regis, em Anguera, na Bahia, já falou para ele que o único filho de Nossa Senhora é Jesus. Ela não teve outros filhos. E mesmo a Bíblia também diz. A Bíblia não fala dos filhos de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Quem é os irmãos de Jesus? Todos nós. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam irmão de Jesus. E na linguagem antiga, no tempo de Jesus, no grego não dava conta de falar a palavra sobrinho, primo. Todos eram irmãos, era tratado como irmão. Era uma cultura. E a língua do tempo de Jesus era assim. Era a língua muito fraquinha. Não sabia pronunciar essas palavras. E aí os inimigos se aproveitam dessas mensagens do Evangelho para falar mal de Nossa Senhora, para falar besteira. Na verdade, esse povo não prega Evangelho, só cria divisão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós podemos ficar cientes que os irmãos de Jesus somos nós mesmos. Todos nós somos irmãos de Jesus. Se você bota em prática a palavra de Deus, você se torna um filho amado de Deus, se torna irmão de Jesus, se torna herdeiro do reino de Deus, junto com Nossa Senhora, com Jesus e todos os santos e santas que já passaram por esta terra. Não ficamos preocupados com isso, isso é o mínimo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o único filho de Maria, de José. Não teve outros filhos, não. Não se preocupe que não teve outros filhos. Só esses. Então isso aí é tudo narrativa mentirosa, é tudo revolta, é pessoas querendo criar tumulto no meio da cristandade. Nós, como católico autêntico e verdadeiro, não podemos acreditar em besteira, em conversa mole, em mimimi, pessoas que não têm o que fazer, fica aí só criando divisão, criando problema e dividindo o rebanho de Deus. Essas pessoas vão pagar caro por agir dessa maneira. Então, nós, como católico consciente, católico que entende a mensagem de Nossa Senhora e de Deus, não devemos nos preocupar com esse tipo de mimimi, de blá blá blá, de conversa mole de pessoas que não têm o que fazer. Então a gente precisa ser um cristão pé no chão, preparado para viver essa verdade. E não dá nem ouvido a esse povo que fica aí conversando besteira. Não tem o que fazer. São desocupados, desempregados. Continua desempregado porque não pregam um evangelho verdadeiro. Pregam um evangelho mentiroso. E Deus não compactua com a mentira. Deus é um Deus verdadeiro. Deus é fiel à sua doutrina e à sua palavra. Que Deus abençoe a todos nós neste dia, para que nós sejamos mentes abertas para a verdade. Não saiamos da verdade, que nós nos colocamos diante da verdade de Deus e nunca desistimos da verdade, porque a verdade nos liberta, a verdade nos salva. Conhecerei a verdade e ela nos libertará.
Então é isso que eu queria dizer hoje nessa mensagem. Vamos conhecer a verdade para que não caiamos na mentira desses falsos profetas que ficam aí batendo na sua porta, conversando besteira. E, além de conversar besteira, querendo diminuir o nome da nossa mãezinha do céu, Maria Santíssima. Eles vão pagar caro por isso, viu? Deus não deixa impune esses impostores que ficam querendo diminuir o nome de nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, e nossa mãe Maria Santíssima.